suplente. Nossa. Pode soltar. Isso. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Primeiramente aí apresentando a equipe de apoio. E o Barroso Pregoeiro, mais o nosso assistente aqui. Para darmos início. Se perguntou? Suplente? Da equipe de apoio? Não, é só vocês três. Vocês três. Não tem suplente. Vocês mandaram alguém para substituir? Não, só para saber. Amaro, Fabinho, Toyota e Anderson. Isso aí, vai embora. É os três premiados aí. Seu telefone toque. Só reduzir o volume aí para. Muito bem. Alguma dúvida nesse período aí da publicidade aí que ficou em aberto? Alguma pergunta que sem resposta até então? Eu gostaria só de saber de quem que é a garantia atual dos equipamentos. Do próprio fabricante? Depende. Hã? Depende. Tem equipamento que sim, próprio fabricante. Outros não. Tá. Eles possuem datas de compra diferentes. Uhum. Sim, então. Na verdade, eu acho que alguns contratos sem garantia, né? É capaz de estar algum. Algum esclarecimento aí para dar início? Não? Na minha parte, não. Alguma vez? União, armados. Tem mais balinha, né? Então, rapaz, balinha. Pra cá, hein? Vocês não trouxeram mais para ajudar aqui nas cortesias, né? Paulinho deixou muito mal acostumado, pô, sabe? Quanto tempo tem, Cláudio? Ah, rapaz, acho que foi 2012, né? 2012. Eu tinha aí, 7 anos, né? 7 anos quase.
Não, O senhor Kleber? não, ele está me nomeando aqui. Aham. Se você ver aqui na Achei que o senhor era Kleber. Não, não, ele está me nomeando aqui. O senhor é... Marcelo Porto. Algum de vocês realizou visita? Eu não realizei, mas o proprietário da empresa acho que passou a conversar com você. Já tem Não, não conhecimento, foi né? realizado. Ele pedia que não era facultativo. É facultativo, é só questão, às vezes, de repente, às vezes não tomou nem ciência, porque às vezes é importante que fique registrado, então, na transição que conhece, né? Uhum. A infraestrutura, né? Isso. Você trabalhou com Dell, com HP? alguma Isso, vez? eu trabalhei na Sercomp antes, passei aqui. Sim, exatamente. Isso, Nós estávamos falando do projeto de redes, um tempo atrás. Exatamente. Agora eu mudei de bandeira. E você é o Reinaldo? Sim.
Muito bem, muito bem. Reportou. Então na tela nós temos as duas propostas lançadas. Inicialmente 399 mil a oferta mais apresentada. Guilherme Escura tem direito a dar início à disputa. Algum lance? Qual que é o valor que tá? 399. 398. Sem lance. Sem lance. No meu é sem lance, é. Guilherme, confirma esse valor? Confirma esse valor. Não quis arriscar? Não, porque eu tenho algumas observações para fazer depois que ele for declarado vencedor. Ah, tá. Bom, nesse caso então, Guilherme sai como arrematante inicialmente.
A empresa não apresentou cópia do documento pessoal do representante. Ele fica descredenciado ali. Desculpa, repete. A empresa não apresentou cópia do documento pessoal do representante. Não foi pedido. Provavelmente já pede ali, já representativo que a procuração ali já devolveu, mas ele está presente, ele pode apresentar na hora. Ele pode apresentar o original lá. É assim no documento. Normalmente Pra que a gente credenciamento? ou apresenta autenticado ou no presente, ou vocês tiram uma cópia e vocês mesmos autenticam. Cópia de carteira, ele diz que nenhum documento será autenticado na sessão. Não, mas a procuração dele já supre. Mas a procuração sim. Mas como Mas dá para conta saber aí, se esse ele, CNF entendeu? na procuração. Você é advogado, você vai ter, você tem que levar a sua, além da sua OAB. Não, você vai levar a procuração dele está ali. Só o cópia do documento autenticado, que não. Os documentos pessoais, É, mas isso é só para a gente verificar sim. na sessão durante que É. ele é realmente. Ele é a pessoa que está Sim, Ele não pede para anexar o processo. Não. Exatamente por isso. Geralmente a gente devolve isso aqui durante a sessão, né? Ou até mesmo no credenciamento, certo? Isso não há É que o necessidade. departamento munido do documento que evidencia participar, tal, devendo ainda no ato da entrega do envelope identificar-se exibindo carteira de identidade do documento. exibir. Ele tá ali, é só. Não, é que eu não vi ele apresentando. Ah, tá. Não, tudo bem. Eu então, Se você tiver se for assim, eu vou pegar no contrato dele social que ele diz que ele está que ele é apto a dar consultoria e não prestar manutenção. Não, mas você vai questionar daí. Não. Mas, Esse é um dos questionamentos que eu vou fazer. eu já sabia. Eu sei, por isso que eu estou Sim. questionando essa outra coisa. Não, É mas que ele não apresentou a carteira. Por isso que eu só gostaria que ele apresentasse para vocês Não, autenticarem. mas na hora do credenciamento ali, o rapaz que atende, na hora que pega, ele já pega o documento. É, mas eu estava ali já, eu pra estava na hora que ele chegou. então foi falha da prefeitura, não foi minha. ver com a procuração, se é a mesma pessoa. É, porque não dá pra saber se é a mesma pessoa, entendeu? Não dá pra saber que é essa pessoa aí, porque não apresentou com a Estou aqui, ó. Não dá pra saber. Não, daí dá pra saber. É que ele ainda não tinha apresentado, né? Não, tudo bem. É que eu achei que apresentava, que normalmente apresenta no processo. Verifica para mim essa objeto. Na última folha, provavelmente vai estar lá. Isso, o que é que nós estamos. Aí a última folha daqui. Na última folha desse documento aqui, ó. Vai passando aí que você vai ver. Não, tá aqui. Tem os cadastros lá de Isso, Esse aqui é o último. isso. E é isso. A manutenção está dentro do equipamentos periféricos. Manutenção de Então, mas equipamentos. o servidor storage não é periférico. Daí está no do consultoria. Não, como é que você vai prestar manutenção no storage deles, no armazenamento deles, mexer em toda a infraestrutura? Não é periférico. A gente está falando de core, não é periférico. Vocês concordam comigo? Essa parte técnica, nós Sim, vamos resolver Aquele já. dia foi até comentado que falaram para outra licitação que essa vez manutenção enquadra certinho, mas para que era do sistema vez passada era só o software. Vocês não estão autorizados a fornecer partes, peças e componentes, e servidores, storage, Tá, armazenamento. tudo dentro do venda de peça. Ali tem um item que tem venda de peça. Tá bom? Vocês têm mais específico lá na cada federal. É, aqui eles ficam no específico, né? Mas tem um item que é venda de peça, sim. Depois você vê para mim a ponta ali, eu gosto sempre quando é assim, que tem um contrato social com diversas, né? Eu prefiro que venha destacado qual o KNAI que está Qual atendendo deles? esse objeto. Porque assim, fornecer partes e peças e dar consultoria não é prestar manutenção, gente. Vocês sabem disso. Porque ele tem manutenção preventiva, corretiva. Em servidor e storage? Não, mas peça para recurso, sendo recurso, demonstra isso em Não é assim. Claro que é assim, você que está acusando, você tem que provar isso. Mas tá escrito ali. Mas fica a minha palavra contra a tua. Não, fica o que está escrito, contrato, minha palavra contra a tua. Mas Porque
E a decisão do pregoeiro e do time de TI. Mas o item Vai ter que fornecer peça para isso? Vai ter que fornecer peças? Manutenção, tem peça. Serviço, peça. Só que dentro de um dos itens tem venda de peças, eu te garanto. Tem que participar de estação todos os dias. Eu também participo, mas eu especificamente em soluções de data center. Mas não é especificamente. Não pode ser especificamente. Tem um Qual é acordo o objeto do edital? o objeto digital é manutenção. Em que? Em que equipamento? Não é equipamento. Não, se está uma relação de equipamentos aí, você está falando que não sim. consta? Não, mas não necessariamente tem que ter especificamente no contrato social da empresa. Não pode ser exigência específica daquele KNAI. Tem um acordo do tribunal, se você quiser eu leio. Isso é a decisão do time de TI e o time... Tem o acordo do tribunal 1203 de 2011 e 42 de 2014. Uhum. O Tribunal de Contas da União entende que a possibilidade de limitação de participação dos listantes em sistema público em razão do KNAI. Que não é específico, ele pode ser um similar. Tá bom, então vamos fazer o Esse seguinte, não é. você tem teu filho, você vai fazer, se ele está com problema de saúde, você vai deixar uma pessoa que não é médico, que não é habilitada a cuidar dele? Não precisa ser um médico pode cuidar, não precisa ser um médico pediatra, entendeu? Tá bom. Qualquer médico pode fazer o procedimento, Tá não bom. é necessariamente o pediatra, entendeu? Tá bom. O clínico geral pode atender teu filho, não necessariamente tem que ser o pediatra. É isso que é A questão. decisão, E daí, se o eu não vou discutir, porque a decisão não é minha. Mas para esse tipo de serviço, nós KNAI com certeza ainda tem. E eu gostaria de mencionar também que extensão de garantia, como está escrito no edital, somente o fabricante ou alguém autorizado por ele para poder fazer. Da extensão de garantia, como está especificado no edital. Agora, manutenção, se fosse trocada a extensão de garantia por manutenção dos equipamentos, aí eu também concordaria com ele. Nesse caso, eu também estou excluído, porque existem equipamentos aí que nem o próprio fabricante pode dar manutenção mais. Porque eu sou representante do fabricante. E ele disse que 2 equipamentos não podem ser renovação de garantia mais. Não pode ser renovada a garantia nem estendida. Então, ou seja, o edital vai ter que ser cancelado e frustrado. Ou frustrado. Porque nem o próprio fabricante autoriza a extensão da garantia. Tá, e você vem trazer essa questão agora. Não, eu fiz o questionamento, foi me respondido na sexta-feira. Se for respondido, está respondido. O que foi que você perguntou? Eu perguntei exatamente isso. Eu passei uma declaração do fabricante dizendo que 2 equipamentos não poderiam ser renovados. Eu até acho que liguei para você semana passada. Provavelmente sim, mas onde que eu passei para você? Aí você passou para eu falar com a área de TI. Sim. Aí a área de TI respondeu que na ocasião do processo, os equipamentos faziam parte da renovação de garantia do fabricante. Porém, a gente sabe que o processo, entre a cotação e sair o processo, pode sair de um dia para o outro, pode ser no mesmo dia que os equipamentos vencem, entrem no final de vida. E eles entram em final de vida, não se pode renovar. E eu vim aqui justamente para apoiar vocês e explicar isso pessoalmente. Você teve por escrito essa resposta? Tenho. Então eu vou ter que juntar no processo, porque eu não tenho aqui. Mas solicita para recurso, entra com recurso. Não precisa ficar discutindo aqui. Não, claro. Não, é Isso é uma questão técnica. e Não, ninguém jurídica, está né? discutindo, Então, eu só estou tentamos fazendo a minha entender observação. o que tá- São o que- questões técnicas e jurídicas, então para recurso entra com recurso. Antes de decidir alguma coisa, nós temos que entender, tá? Os questionamentos. Sim. A reunião é para isso. Claro. Tá? Não é porque simplesmente alguém falou um A, eu vou ter que suspender, já definir, vamos abrir recurso. Não. Existem parte técnica, se o apoio não puder resolver na hora, a gente vai estar dando um tempo para consultar isso aqui e tentar fazer uma situação Uma que solução que seja boa e dentro da lei, né? Quanto ao KNAI, eu tenho certeza que não nosso atende. Eu não vi que tinha. Eu não vi pedido de esclarecimento desse detalhe. Então, eles que tem. Eu recebi, eu tenho aqui, eu Quem posso que respondeu para até você? Você tem um e-mail? que você Tenho. Foi você ou não? Tem sim. Isso que é bom Alguém desse respondeu técnico. no e-mail? Então? Você Alguém esclarece na respondeu hora. no e-mail da empresa? Pena que não pode ser obrigatório, né?
Também tem o tribunal, que pode ser obrigatório. Quem estava ali com você? A visita técnica. O irmão veio embora? Chama de volta. Às vezes o tribunal faz umas coisas, né? Acaba injeção. Foi respondido pelo próprio José Tadeu, tá aqui, ó. Se pudesse. Então, responde diretamente, né? Vocês entenderam a minha posição? Porque existem, por exemplo, vamos entender o que pede o edital. O edital pede extensão de garantia. Extensão de garantia. Extensão de garantia, ela é permitida e é feita ou pelo fabricante ou por um parceiro homologado e reconhecido e certificado por ele, assim por ele. Isso é uma extensão de garantia, que é comprada com o fabricante e ele lhe permite estender essa garantia. Agora, por exemplo, se você não obriga que seja do fabricante, que é um direito de vocês têm que colocar serviços de manutenção e troca de peças, não extensão de garantia, porque garantia só quem dá é o fabricante. Mas assim, se ele, por exemplo, sei lá, a máquina custa X, a máquina queimou, ele chega e fala assim, eu estou trocando sua máquina. Eu estou dando garantia. Eu acho que para a prefeitura Mas, isso é resolvido. Mas você Eu pode sou ser credenciado pacífico. também. Você pode ser credenciado com a fabricante. Não, não é. Entendeu? O equipamento, eu preciso que a empresa que venceu me estenda a garantia que vencia, sei lá, esse ano para mais 2 anos. Independente do que ocorra com o produto, eu preciso que a pessoa que ganhou a licitação ela resolva. Então, Se ele assumiu esse risco, sei lá, queimou um HD, por exemplo, ele não acha mais o HD. Cara, ó, tem que trocar o equipamento inteiro. A prefeitura, se ele fizer isso, eu acho que está resolvido. Ah, sei lá, mas tem os dados lá, eu vou conseguir transferir. O que ele vai fazer, como ele vai fazer. Mas Entende? então o edital está escrito de forma que somente o fabricante ou alguém credenciado poderia atender. Eu não estou com as declarações do fabricante. Tá? Eu acho que, por quê? Justamente por isso. A gente teve um problema, me parece que a gente teve um problema aqui que não pode exigir isso também. Mas isso então pra gente seria ótimo. Escrito Entendeu? diferente o edital. E você pode ver que esse edital já foi algumas vezes lançado e relançado por problemas assim. Mas se for para só um fornecedor exclusivo, faz inexigibilidade. Não faz por programa. Não abre o programa. Entendeu? Ele não tem como abrir a Mas não concorrência, é, mas porque por só vai exemplo, vender. a Dell ela tem vários parceiros. Não, tem vários parceiros, mas é só a Dell que vai. Não. Que pode fazer. Não, é pelo que você está deixando claro, é isso. Não, Que é tem só que ser, fabricante. a extensão de garantia ela é um part number, é um número de série que é comprado com o fabricante. Só ele pode, que é determinado, extensão de garantia para determinado equipamento. Isso é extensão de garantia. Se não existe, se o fabricante não puder ser aberto para qualquer licitante, então teria que ser escrito manutenção, substituição de peças, preventiva, corretiva e tudo. Não poderia estar escrito extensão. Tadeu, Fala, senhor. nós estamos com um questionamento aqui. O nosso representante ali da empresa, Guilherme não, minto, desculpa. Perfil, apresentou um questionamento por e-mail. Foi respondido. Mas você respondeu para ele direto? Não, respondi para a licitação, teoricamente encaminhou. Tá. É que não é, Informalmente também foi respondido para ele. Para alguém que ligou da perfil. Fui eu. Você é o Porto. Eu sou o Porto. Tá, faça a pergunta para ele de novo. Assim, eu tenho 2 questionamentos a serem feitos. Primeiro que o meu concorrente, o KNAI dele não permite ele prestar serviço de manutenção e equipamento, somente consultoria. Aí é outra história, tem que analisar. Aí outra coisa, aí o segundo questionamento é extensão de garantia entende-se que somente o fabricante pode conceder. Geralmente é. E um canal autorizado. E um canal autorizado, que no caso sou eu. Isso. Só que como o fabricante não me autoriza a adquirir extensão de garantia para 2 equipamentos que fazem parte do lote, eu não posso atender a essa proposta. Inclusive o fabricante não me deu a declaração me habilitando a participar do edital. Entendo.
Então, foi o que eu coloquei no questionamento, a resposta do questionamento. Esse termo, esse processo, quando iniciou lá, ele tinha 3 orçamentos de 3 canais, né, que atendia plenamente o edital. E isso aí, em consenso com a própria diretoria do CTI, optou-se em dar continuidade ao edital. Os canais da época que foram feitos os orçamentos não se manifestaram ao contrário. Porque na época eles estavam, só que a gente sabe que existe um prazo, assim, que às vezes até de lá eu foi até falado quantas vezes. Eu entendo que existe um prazo e talvez o equipamento tenha saído Nesse intervalo. Né, mas por opção do próprio CTI foi dado continuidade ao processo justamente porque existiam os orçamentos da época que existia uma cobertura. Sim. Então foi por isso que foi mantido o edital. Entendo. Não dava para começar um outro edital baseado numa alegação do fornecedor. Com a Dell é meio complicado, eu não consigo falar direto com a Dell. Eu sempre vou conseguir falar Comigo. com o canal. Com o canal. É diferente da HP. A HP eu consigo falar direto com a HP. Olha, o teu canal está falando que esse equipamento tem cobertura. Tem cobertura? Não, não tem. Então tem o equipamento da HP que é de 2008 e 2005. Está em descontinuidade, só que a HP me dá a garantia deles. Eu tenho garantia 100% de storage. Sim, quando você renova tudo. Tem essa garantia de cobertura da HP. Por isso que foi dado sequência. Olha, a HP mantém os canais da Dell quando fizeram a cotação, disseram que tinha cobertura, mas agora o concorrente está dizendo que não, que esse produto está em descontinuidade. Eu falei, não, vamos manter. Vamos manter o edital, mesmo porque está muito em cima para tirar de publicação e fazer as correções. Vamos manter para ver se realmente está em descontinuidade ou se não vai aparecer ninguém que faça a cobertura da proposta. Então, algumas alegações suas eu concordo, a garantia é do fabricante e tem que ter uma revenda autorizada, canal autorizado pela Dell. Os outros questionamentos com o KNAI da empresa, aí a gente tem que ver e verificar. Inclusive, eu vim aqui justamente para explicar isso para vocês, para deixar isso claro, porque se eu simplesmente não viesse aqui, eu estaria sendo condizente com alguma coisa que tem alguma sujeito a uma má interpretação e até preservando vocês. Não houve interpretação errada da prefeitura. Não, mas da parte do fornecedor. Optou em manter o edital justamente porque existiam as propostas. Nesse meio tempo, se o produto deixou de existir ou está lá no portfólio como um produto vigente ainda, não dava para cancelar o processo. Tá? Assim, eu tenho um e-mail formalizando isso do próprio fabricante. Agora, se o fabricante mandar uma correspondência dizendo, aí não tem, porque nem você, nem ele, nem ninguém. Exatamente, eu vim aqui, inclusive, foi o que eu pedi, que nós dois fôssemos desclassificados. Ele por não atender o edital e eu também porque... Aí esse edital ele vai ter que ser, muito provavelmente, restrito ou abrir algum outro item lá dizendo que esses equipamentos podem ser dados... Ou separar o lote. Mas Separar o especificamente, lote. mas não especificamente tem que dar esse esquema. A proposta. Possível Não orçamento. especificamente tem que ser o fabricante Esse dar aqui é o a documento. garantia. Devolve um pouquinho, já te Se faço. queima o produto, o fabricante dá garantia. A empresa que assinar o contrato vai ter que dar garantia. Na verdade, assim, depende eu não sou da comissão, eu fiz o processo em si, entendeu? Então aí é uma decisão da comissão, mas vai muito do que está escrito no edital. Se o edital está falando que a garantia é do fabricante, não tem como fugir. Tá? Aí o que pode ser é colocar no edital lá para esses 2 itens, que pode ser o integrador. Porque tem integrador que tem peças de produção para esse Eu posso citar vários aqui que você conhece, Hardlink, Teletex, todos eles compram esse contrato de garantia. E eles não colocam como extensão de garantia, eles assumem a garantia a deles. garantia daí é do canal e não do fabricante. Exatamente. Aí é diferente. Na verdade, acaba sendo isso mesmo, né? Porque a Dell em si, ela não vem pra cá. A responsabilidade não é dela. Vai ser caro. Você entendeu, Tadeu, a minha posição Não, aqui? eu entendo, e assim, é como eu falei para você, não tem como a prefeitura cancelar um edital desse baseado no que... Sim, e ainda mais em cima da hora.
Então optou em manter o edital, Uhum. né, porque não tinha assim, uma informação oficial da própria DEL dizendo, olha, não vou te dar essa garantia. Não tem a cobertura da garantia. Só Eu tenho um e-mail da Dell, o meu problema é que ali estão os custos dos demais equipamentos. Aí, você entendeu? Aí é algo... Aí é complicado. Deixa eu primeiramente lá o nosso concorrente lá para ele ver, depois você. Marcelo. Opa. Tá, na condição, ainda não. Olha, Na condição que o objeto é Manutenção de equipamentos periféricos. Mas é bem tranquilo, Claudinho. Onde está escrito que a garantia do fabricante, se está pedindo garantia do fabricante e o fabricante está falando que ele não dá garantia nesse equipamento, ele não tem o que fazer. Então, mas no dele aqui, ele não apresentou nada de garantia do fabricante. Apresenta aquela declaração que atende integralmente as condições do edital. É o que está exigindo o edital. Então, mas isso aqui não é do fabricante que deu, é ele mesmo que assinou. não, mas o edital ele diz extensão de garantia. Extensão de garantia é só o fabricante ou um canal autorizado que pode Não, mas qualquer empresa pode se tornar um canal Mas- autorizado. Sim. Mas e como é que ele A prova que extensão ele de é? garantia, Não, e como é que ele prova que ele é, ou você prova que vocês são canal autorizado? eu tenho a minha prova aqui. Pois é, mas o edital está exigindo a prova. Se Então, exigir, Mas assim, eu vou dizer uma coisa. É. Quando eu entrei aqui, a primeira pergunta que eu fiz foi: os equipamentos, eles estavam em garantia do fabricante ou não? Vocês responderam que existem alguns sim e alguns não. Então, se você tem um equipamento que está dentro da garantia, ele é tratado como extensão de garantia, os demais não. Entendo. E é o conjunto aqui, né? É o lote único, né? Exatamente. Tá todos envolvidos. Exatamente. E tem algum equipamento desse que está na garantia, Tadeu? E não nesse processo, mas tem equipamento lá que ainda está na garantia. Nesse Mas processo esse- nenhum. Mas a garantia, esse contrato aqui vai Aí- valer para aquele lá que está na garantia? Não, porque é outro equipamento. Mas esses aí são equipamentos que já... Na verdade, o histórico desse edital é o seguinte, ele venceu o processo de renovação de garantia e a prefeitura lançou após o término da garantia, entendeu? Então, assim, não pode ser tratado como extensão de garantia. Então, o texto aqui é que eu estou pensando. Isso aqui, então, não é extensão de garantia, é uma prestação de serviço. Manutenção. Manutenção. Mas o texto então está errado. Mas é uma manutenção com extensão de garantia. Garantia, não é extensão. Isso na verdade, do meu ponto de vista, É a tá? garantia dele. Ele está, Não. pelo princípio da competitividade, ele até exclui outros participantes de ter uma possibilidade de estar aqui, tá? Por quê? Ele fala, mas a extensão não é o meu ramo aqui. Eu não posso atender. O meu é prestação de serviço sem extensão de garantia, até porque ele não é autorizado, como você falou que é. Aham. Meu ponto de vista, isso aqui está totalmente frustrado na maneira de exigir, comparecer aqui a palavra extensão de garantia. Como é que você prova que você pode dar, você é autorizado? Não, eu não sou da área técnica da empresa, só faço a parte de licitação. Então essa resposta, eu certamente, eu não sei tanto. Então, porque vamos supor um lado. Vamos considerar que é extensão. Aí você não está pedindo que você tem que, nesse momento, apresentar alguma Uma autorização. Aí Ou uma você vê- certificação. Só um pouquinho. Aí você vê, então, que está aqui, Sim. arrematou, não está pedindo que você tem que provar que é, então não vai ser exigido. Aí você é habilitado, então. Eu contrato. Essa garantia, esse fabricante, sabendo que você está aqui no contrato, Sim. ele não pode te cobrar isso aí de alguma forma? Não sei te dizer, sinceramente. Porque assim, qualquer empresa pode fazer pode se credenciar a DEL e virar uma autorizada da DEL. Mas Então, assim, depois você pode que você está exigir no antes. contrato, Sim, você não Mas pode é exigir mais antes. contrato. Mas Não, no ato você do está certame não. limitando, antes você está limitando. Não, se você Após no a ato do realização. certame, você tem que estar capacitado e certificado pelo fabricante. Não, mas aí Depois se- disso, é que não isso, existe essa exigência não, no edital, no tipo, edital, é o que sim. o Leandro tá falando, Uhum. entendeu?
Isso aí meio que... Tem igual ele falou, alguns objetos desse daí, alguns equipamentos desse daí vai ter a garantia permanente e outros não. Então, você não pode exigir para a apresentação da licitação esse documento, porque você ia limitar somente que se a Dell só dá a Dell só tem uma empresa credenciada no Brasil. Não é o caso, mas se só tivesse, aí se tiver inexigibilidade. Agora o que poderia ser exigido é sim, na assinatura do contrato apresentar as certificações. Aí pode. Nós ganhamos uma licitação em Londrina que é assim, após a homologação da licitação tem 60 dias para apresentar as certificações. Mas isso não está no edital. Não está Por isso, então, como que o que está previsto, alguma coisa não, o que está previsto é que aí ele está pedindo Pois é. extensão de garantia, que você não está ofertando extensão de garantia, você está ofertando um serviço teu, e a extensão de garantia é exclusiva do fabricante. Concorda comigo, Tadeu? Não é exclusivo do fabricante, ela pode passar para os canais. Olha lá, o próprio cliente está falando da área técnica, o diretor da área técnica está Mas dizendo... ela não é exclusiva do fabricante. O fabricante pode passar para umas empresas e essas empresas dão extensão de garantia. Não, apresenta o teu... Não. Você não precisa apresentar a tua extensão de garantia. Eu falo assim, apresenta tuas razões. Vamos resolver isso aqui de uma maneira mais curta e grossa. Apresenta tuas razões para a gente incorata para abrir recurso, para a gente tentar resolver isso aqui da maneira mais... Ok, precisa apresentar agora ou tem prazo de quantos dias? Não, primeiro ele. Ok. O recurso vai ser para ele, que eu vou inabilitá-lo em virtude Você já... vai me inabilitar? Então você abre o prazo para me apresentar o recurso escrito. Mas é o que ele está fazendo. Eu vou fazer, né? Mas qual motivo você vai me inabilitar? E ele vai estar apontando ali e eu vou estar também reforçando. Por quê? Você vai estar atendendo o apontamento dele ou você vai consultar ver se o meu KNAI não atende? Porque o meu KNAI atende. Não, são duas coisas. São duas situações. Porque o KNAI, ele é para prestação de serviço. Sim. O que eu estou contratando aqui é extensão de garantia. O teu KNAI, em momento algum, põe ali que você é prestador de serviço de extensão de garantia. Mas acho que nem o KNAI dele não vai ter. Justamente. Ele tem KNAI. Eu não tenho, mas eu tenho a declaração do fabricante Mas aqui. é outra coisa, não é que o KNAI vai me habilitar, porque o meu KNAI não atende. se nem Mas o a KNAI ideia não é atende. essa. Se não tiver uma situação que vai transparecendo você que é habilitado e ele também que não é habilitado, vai ser fracassado. Simples. Vocês têm, eu posso dar uma olhada no meu contrato O social? meu KNAI não atende porque eu não estou... Posso dar uma olhadinha no meu Porque não é uma contrato coisa que social? está no KNAI. Então, meu amigo, mas vocês, veja bem, Não, eu sou da Perfil. se não tiver uma coisa clara que eu possa entender Tá aí? que tanto Fechado, você fechado. quanto Tá ele fechado? vai ter a habilitação que atende e tal, Sim. os dois vão ser habilitados e vai ser fracassado. Aí volta para estaca zero, eles vão estar então reformulando o objeto, publica de novo. É porque daí não seria pelo KNAI, porque no KNAI não vai constar isso no KNAI. Tipo, nem o KNAI vai ser... No KNAI ser autorizado a dar extensão de garantia. No KNAI não. Então, Poderia exigir um outro documento que a gente ia pegar com a Dell, então, com a de qualquer forma, fabricante, frustrou. entendeu? Tá? Porque se ninguém atende, vocês não questionou. Você poderia Não, ninguém questionar. questionou. Ele ainda questionou. Eu né, questionei. a situação. Ele não questionou. Tá em e-mail, depois vou levantar e vou juntar o processo aqui. Porque se vocês não tiveram vocês no caso, mais Não, você que é esse Não, tá nós que fizemos está no visita momento. técnica, nós fizemos diretamente, foi que fez o A questionamento. visita é uma coisa. A visita. Esses questionamentos foram feitos pessoalmente, foram Não, conversados. é- Eu não fiz, é- porque eu não fiz a visita técnica. Assim, empresa da Central, né? O pessoal da Central. O pessoal da Central, eles vieram fazer uma visita técnica, assim, uma visita visual. Aham. E não dá nem para considerar uma visita técnica você olhar o equipamento visualmente, entendeu? Os part number do equipamento estavam no processo. Então, pelo part number foi que o Eu outro fiz o cidadão levantamento da ali Dell. fez o levantamento com a Dell e registrou que esse equipamento estava em processo de descontinuidade com a Dell. Entendeu? Esse foi o questionamento dele e a resposta que a prefeitura deu é: existe nas propostas empresas que atendem e vai ser mantido o edital. Entendeu? Então, a visita técnica de vocês nem pegaram visto da visita técnica. Não, foi o que eu estava exigindo. Então não pode ser considerado uma visita técnica isso. Foi uma visita para conhecer o ambiente, mas tecnicamente vocês não conseguiram nem saber que tipo de equipamento tinha lá dentro. Eu recebi a empresa, conversei com eles, não pode ser considerado isso como uma visita técnica. Eles conheceram a estrutura.
Mas Não, é que tecnicamente, esses questionamentos que a gente está fazendo, a maioria deles tipo, não está no processo licitatório, né? Tipo, essa questão de extensão. A questão da do KNAI, garantia, essa aí eu vou bater em cima dessa primeira parte. KNAI, no teu contrato social não tem nada que diga que você tem extensão de serviço de garantia. Né? Você tem aí um monte de prestação de serviço. mas dá para pegar o CNPJ dele e ver, né? Porque isso aí não vai, é uma coisa que vai estar no CNPJ. Pode pegar, eu garanto que tem. O pessoal é assim, ó. Não vai estar no CNPJ, a extensão de garantia vai estar num contrato entre a Tá, empresa não e vamos a nem discutir essa Não, questão do Eu tenho os dois contrato. contratos. Você pode pegar meu contrato social, que está lá. Venda de prestação de serviços de garantia. Não, o problema não é esse. O problema é o seguinte. Se você está me falando que tem uma carta da Dell, você não apresentou a carta, só foi suas considerações e alegações. Você tem uma carta do fabricante dizendo que dentro deste rol de equipamento existem 2 equipamentos que estão em descontinuidade, ou seja, ninguém vai atender o edital. Sim. Eu só preciso dessa carta da Dell, então. Perfeito. Se você trouxer a carta da Dell, nenhum de vocês dois vai atender o edital. Tá? Não tem nem que discutir o KNAI. É discutir o objeto que está aqui. O objeto está falando, olha, eu tenho X equipamentos e eu quero uma extensão de garantia desses equipamentos. Se lá, nessa extensão de garantia, o fabricante está falando que 2 equipamentos estão fora, ou seja, não tem como atender parcialmente o edital. Ou você atende tudo ou não atende nada. Então a gente nem discute KNAI, discute o objeto. Ok. Tá? Eu só preciso da carta. Por isso que eu falei, na justificativa que foi mandada para a sua empresa, está escrito lá, a prefeitura tem os orçamentos de outros canais dizendo que atende. Se você tivesse mandado a carta da Dell dizendo, olha, eu, fabricante, estou falando que não atendo, ia ser tirado de publicação edital. A gente precisa ficar discutindo essas coisas Justamente. Então não agora. adianta discutir KNAI, vamos discutir o objeto. Sim. Beleza? Se você conseguir a carta do fabricante informando oficialmente que não atende, que é parcialmente, que só tem lá 2 ou 3, acabou. Deu fracassado, que nem o Gregorio falou. Perfeito. Não tem o que fazer. Tá? Abre prazo para recurso, a gente faz Isso. Tá, mas então o que você sugere que eu ponha o que dele então que não atende inicialmente? Pois é. Como extensão de garantia, segundo a alegação dele, dizendo que o fabricante informou que nenhum dos que não está coberto 100%, então nenhum dos dois vai atender. Porque o objeto é extensão de garantia daquele rol de equipamentos que estão lá. Existem 2 equipamentos, segundo ele, que o fabricante informou que não vai dar garantia. Então é a questão da extensão de garantia do objeto. Ah, mas você sugere o quê? Suspender antes de inabilitar ou inabilitar e suspender depois? Porque já fracassado, porque assim, ó, fracassado, sinceramente, o meu concorrente está falando isso. Se ele entra com recurso e prova isso, beleza. A comissão atende e acaba. Eu acho que Agora, por enquanto, só tem um. Mas eu fiz dois questionamentos, o do KNAI e da extensão de garantia. Você pode fazer os Sim. dois, mas eu acho que o mais Recurso. relevante nesse momento A extensão de é a garantia. extensão. Perfeito. Não dá para atender parcialmente. Ou atende tudo ou não Se atende. você me habilita provisoriamente e ele entra com recurso e prova o que ele está falando, se ele me habilita, não tem nem o que eu Não, aqui na verdade, vai inabilitar. Eu não vou inabilitar os dois. Eu vou inabilitar você e abrir recurso. Se você entrar com recurso, vou abrir contra-razão de Pois recurso. é. É na contra-razão que vai debater. Por exemplo, você não deveria me inabilitar. Por Você quê? tem, por quê? Você tem que consultar para ver o que ele está falando, se é ou não é. Como que você vai me inabilitar? Porque ele disse, entendeu? Então, Você- abre prazo do recurso, me habilita a prazo para ele provar Vocês o que ele querem está que eu falando. mande? Eu não Se tenho Aí no problema de julgamento mandar do o valor recurso, da... você me inabilita. Não, eu não vou habilitar você. Até porque, tá? Nós estamos tratando de um objeto, tá? De extensão de garantia. Tá? Você é um prestador de serviço. Não, tá bom. Não, é que não tem um ramo específico ali. Mas isso que você está achando não vai ter em KNAI nenhum. No meu tem. Extensão de garantia. No meu tem. Autorizado pela DEL. Autorizado. Tá aqui, ó. Na extensão de garantia. No KNAI. Faço para ele ajudar a localizar para mim, tá lá no Eu vou... Ele lá. Ó, Tadeu, deixa eu carregar meus e-mails e eu te mostro Pô. o e-mail aqui. Ele pediu pra você dar uma olhada aí no edital. Não, Porto, senão a gente vai ficar aqui, o Regueiro tem outras situações para resolver. O interessante é você mandar o... É que se ele entra com recurso, ele vai conseguir provar esse recurso. Aí eu faço peso contra razões. Porque além de você também me habilitando, eu tenho que provar que eu estou certo. Ele está me acusando, eu tenho que Não, provar que eu mas estou vai certo. sair se eu te habilito, tá? E inabilito ele, abrir o recurso para ele. Aí se ele não prova nada, você fica habilitado. Não, você Aí eu- não pode. Mas eu vou estar habilitado, porque não tem nada que me inabilite.
Ele está aqui, ó, me diz. Se ele não Comércio conseguir atacadista de equipamentos de informática, suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação que compreende o serviço de instalação de equipamentos de informática, serviço de instalação de programas de computador, suporte técnico à tecnologia da informação, aluguel de máquinas, equipamentos para escritório que compreende o aluguel de equipamentos para processamento de dados, aluguel de equipamentos e periféricos de informática, comércio atacadista de suprimentos, consultoria e tecnologia da informação. Ou seja, está tudo abrangendo do que o edital pede. Cadê a palavra garantia? É onde está escrito extensão de garantia também. Manutenção e outros serviços. E extensão de garantia. E outros serviços, e outros serviços em tecnologia da informação. Ah, mas outro serviço eu não acho que é um pouco genérico demais. Os dois tá. Pois é. Tá. Só que eu tenho. Porque aqui chama técnico, por isso que eu não. Aconteceu a mesma coisa na outra, lembra? Na do software também, era muito genérico. É muito né? genérico. E não dá para você exigir específico. Não tem Eu tenho específico. duas declarações de fabricante aqui também. As declarações sim, mas daí você consegue. A empresa que vence a licitação consegue pegar a declaração do fabricante, desde que ela seja uma credenciada. Ou se credencia. Isso é cópia simples? Sim, eu recebi por e-mail. Mas se eu precisar, eu anexo uma. Cópia simples não tem nenhuma. Uhum. É que, mas se tipo, a empresa venceu a licitação, ela pode se certificar. A Dell não é, a Dell não vai dar certificação para uma empresa só, tem várias no Brasil. E ela, se o edital exigisse já a apresentação desse documento, aí tranquilo. Aí ou a empresa já se certificava antes de participar da licitação. A partir da hora que você tem uma parceria autorizada da Dell e EMC aqui, ninguém mais pode prestar serviço? Todos os canais Dell MC do Brasil podem. Todos os canais. E como você é um representante aqui, você tem uma região de abrangência? Brasil inteiro. Porque o que acontece? Eu represento o fabricante. O serviço que eu vou vender para vocês é do fabricante. Então, o fabricante é que vai lhe prestar o serviço. Isso é a extensão de garantia. Ele manda o canal. O fabricante não vem. A Dell não vem aqui, tem o canal. Ela manda o canal. No caso, eles representam o fabricante. Todo o canal credenciado pela Dell representa o fabricante. Mas eles A não Dell- têm limite de território dentro, não? Reserva de Tem algum oportunidade. representante comercial Oi? que faz. Reserva de oportunidade, não tem? Tem a reserva de oportunidade, mas todo canal pode pedir preço para Dell. É uma parte number. Todo canal. E existem também empresas que trabalham única e exclusivamente com isso, que são parceiros dela. A Hardlink é um caso desse. Fala assim, para não limitar a concorrência. Entende? Não, qualquer parceiro dessa. Vocês não conseguiram 3 propostas da Dell para o processo? Ou seja, quando é licitação, a Dell, por questão de compliance, ela fornece o registro para 3 parceiros. Por isso, quando eu conversei com você, eu consegui o registro em cima da hora, que normalmente eu não teria conseguido. A dela consegue quando é o upgrade de equipamentos, ou a extensão de manutenção. Para quê? Justamente para ter competitividade. Você vê como limita, né? Existem vários no país, só 3 podem participar se fizeram as reservas de oportunidade. Pois é. Essas alegações deles lá e não fechava. Habilitava e não habilitava. É suspeito, mas depender de qualquer sorte, se conseguir trazer essa carta de Tadeu, suspender o edital todo, pelo menos você não fica abrindo prazo de recurso por outra razão. Abre um prazo só para. Mas abrir um plano para quê? Depois de. Não tem como pedir documento agora. Não tem como pedir. Vou suspender para você me provar que você é isso ou aquilo. Não existe. Não para Não, não é provar isso, para comprovação. provar que os É que dois deve- documentos, as os dois duas equipamentos homologadas que não estão mais sendo atendidos, porque se ele mostrar a carta da DEO lá, de qualquer forma, na contrarrazão dele, ele vai frustrar a licitação toda. Sim. Só que daí decorreu já 9 dias, né? Se você der 5 dias para ele apresentar documento que comprova isso daí, você perde só 5 Por isso dias. que eu falei, abre o prazo para ele entrar com recurso, em 3 dias ele apresenta. Porque, sinceramente, não tem limite que eu não compro o edital. Senão eu não ia vir participar. Eu sugeria desabilitar o Com certeza. meu concorrente e ele está com recurso. Não, você que está falando que eu estou errado, você que tem que provar. Agora eu estou me tenho certeza manifestando que o aqui. KNAI atende. Senão eu não estava nem aqui. Aí eu vou ter que provar que ele Senhor atende. Pregoeiro, com licença. Sim. Eu vou fazer uma pergunta. Eu gostaria que o senhor respondesse sim ou não. Certo. O
KNAI dele atende ao edital? Pelo que o senhor Se leu aí? for no ponto de prestação de serviço, sim. Sim. Mas e extensão de garantia, que é o que o edital pede? Então, aí que tá. A palavra extensão de garantia é que vocês levantaram. Para mim, tá? Eu não ia nem entrar em relevância aqui, porque o que é? Tá? Nós vimos que eu tô focado aqui no começo, antes do início da sessão, ó, prestação de serviço. Vai prestar um serviço. Certo. Tá? Agora, se é a questão extensão de garantia, Que é o que o edital você pede? levantou a situação, porque eu até então, como essa área técnica não me compete, tá? De bate pronto, eu sabia de tudo, então assim, eu não tenho, você que levantou a situação de que só pode dar garantia, extensão de garantia quem é fabricante. E Quem se é está na garantia, parceiro, e exatamente. se está na garantia, não tem outro que possa. Deixa eu ver se eu entendi assim. Eu compro lá um veículo, 0 km. Durante a garantia de 1 ano lá que ele me dá, ou, né? 3 anos. 3 anos. Quem é que vai me dar garantia? A concessionária, Concessionária. representante do fabricante. Isso. Outro pode mexer? Quantas Em tese, seguradoras tem? né? Pode dar, entendeu? Oi? Pô, vamos dizer, a Ford constrói o veículo. Mas quantas seguradoras pode garantir? Então, mas eu tenho uma garantia. Se eu fugir dele, concessionária, né? Rede de concessionária. É. Né? E é a rede de parceiros? Então, mas aí, se der problema no meu veículo e eu não levar naquela concessionária que está autorizada, me dá a garantia, eu perco, né? A garantia, eu não perco? Então, É a mesma coisa que eu falo. exatamente aqui que eu quero Mas chegar. daí quem tem que dar Se ele tem um produto na garantia e eu estou encontrando uma extensão, outro que mexer, eu estou furando, eu estou desonrando um contrato, eu estou saindo da minha garantia, do meu servidor, da minha concessionária e me arriscando outro arrumar. Automaticamente, então, se a concessionária que está na garantia eu mexer uma coisa, ela já me tira a garantia. Você é Se penalizado. homologar a licitação, quem vai dar a garantia vai ser a empresa que venceu a licitação. Ela vai ser representante do fabricante. É que assim, ó, entenda-se que garantia, canal nenhum dá. Quem dá é o fabricante. Tá? Só Qualquer vai ser um intermediário. Então, canal nenhum, de nenhum fabricante vai te dar garantia. Quem dá é o fabricante. Então, assim, pode ser Dell, HP, IBM, Oracle, nenhum canal dá garantia. Quem dá é o fabricante. Porque quem gera peça é o fabricante. O canal ele faz uma prestação de serviço. De ir lá trocar uma peça, reconfigurar, instalar, fazer acompanhamento técnico. Agora, quem dá a garantia da peça é o fabricante. Só quem pode dar garantia, extensão de garantia, é o fabricante. Para equipamento de informática e para qualquer outro equipamento. Se você comprar um carro, quem vai dar a garantia Se o do edital carro tivesse um é o item fabricante. que a empresa, na assinatura do contrato, devesse apresentar Não, mas não é isso. que ele tá dizendo. Não, é assim, são duas situações, entendeu? Essa parte do KNAI, de prestação de serviço e extensão de garantia, o que tem que ficar claro para ambos é quem pode dar garantia é o fabricante. Não adianta vocês ficarem brigando entre vocês dois, que quem, no fundo, no final das contas, quem vai te entregar o HD para você trocar na storage vai ser a Dell. Se a Dell não tiver o HD, você não consegue trocar. Entendeu? Então, no fundo, é isso. Então, quem dá a garantia é o fabricante. Depois tem outro item. O outro cidadão lá informou que tem um documento oficial da Dell dizendo que o equipamento com 2 part number, a Dell não vai dar mais garantia. Então, nem você e nem ele vão conseguir atender o edital. Entendeu? Então, não adianta você falar assim, não, nós vamos dar. Não, peraí, como é que você vai dar? Aí o edital teria que ser diferente. Eu teria que colocar lá no edital dizendo, olha, o part number X e Y podem ser atendidos pelo canal. Porque daí a peça é a peça que você tem lá no seu estoque e você pode trocar. Sim, mas é isso que eu estou falando. Se abre o prazo para ele entrar com recurso, ele vai falar que entrou em contato com a Dell e que ela não dá garantia nesses 2 itens. Certo. Eu vou ter meu prazo de encontrar razões. Eu posso entrar em contato com a Dell e a Dell pode falar uma coisa diferente, entendeu? Pode. Né? Pode. Tipo, não é que ele está falando aqui que é a verdade. Não. de Então, por forma isso alguma. que eu gostaria de abrir esse prazo para ele entrar com Porque a gente recurso e acredita provar o que ele está é falando o aqui. documento, Pronto. é o documento do Sim. fabricante. Se ele me apresentar um documento do fabricante, não tem como falar que não é. Na verdade, ele está entendendo. Essa declaração de que a Dell te autoriza você, autoriza você, deveria estar exigindo de tal, mas lá na assinatura do contrato. Porque às vezes não obriga você a vir aqui já credenciado pela Dell. Mas você vem.
tipo assim, um tiro no escuro, né? É. Só que é arriscado também, né? Porque aí tem as sanções, né? Não, e Se você vem todas as dizendo que atende certificações, tudo. nós ganhamos uma licitação em Londrina, tinha 3 certificações. Tinha 30 dias para apresentar, nós temos até o dia 13 agora. Nós já estamos com 2, só falta uma. Aí assim, tem que mandar o funcionário fazer curso, pagar, fazer prova, passar. Então não é uma coisa tão simples. Da Dell eu não sei, porque eu não participei desse processo. Não sei como que é para pegar uma certificação da Dell. Então não sei como Em é que primeiro funciona. lugar, você tem que ter um contrato com a Dell. Mas desse daí seria para apresentar. O edital não está exigindo nada disso. Não, entendeu? não Por isso tá. Eu estou questionando o Eu tô edital. dizendo, então, Essas eu outras também. coisas aí que ele Mas está é falando. exatamente isso, eu estou questionando o edital. A palavra Garantia extensão vai de ter. garantia. Se ele sair como vencedor e ele não tem garantia nenhuma da Dell que ele é o autorizado, sei lá. Não dá para executar. Se a Dell não garante que vai dar manutenção no equipamento. Ah, mas e se ele colocar um equipamento novo no lugar daquele ali, da Dell também, tudo igual, o aparelho já vai vir com a garantia da fábrica. Eu posso comprar algum equipamento da Dell, não posso? Não, só para eu entender também a situação. Mas aí você não está obedecendo o contrato que você assinou, porque a manutenção nos equipamentos, não é substituição dos equipamentos. Não, mas É que assim, Resolve. aí a gente entra, Resolve. aí entra numa situação em que você abre precedente, entendeu? Você fala, ah, não, ele pode atender e ele não é credenciado da Dell, mas está se credenciando agora. É um cenário muito complicado, não desqualificando, eu não conheço a empresa, mas a gente está falando de um data center onde eu tenho storage, onde eu tenho servidor. Exatamente o que eu falei para tenho, vocês. Serviço de missão crítica, então eu não posso depender de uma empresa que está tirando ainda a certificação para atender isso. Não desacreditando a empresa, entendeu? E aí eu tenho que me pegar no edital. Se o fabricante está falando que não atende, que esse equipamento saiu de produção, não adianta ele falar para a gente que vai dar garantia. Porque o próprio fabricante, por exemplo, eu não vou te dar mais HD, eu não vou te dar mais a placa-mãe, eu não vou te dar mais a controladora, então eu vou depender do quê? Do estoque que ele vai ter de peça. O dia que ele não tiver estoque, ele vai falar assim, mas lembra que a Dell falou que não tinha garantia? Eu estou te dando como cortesia. Aí eu perco 2 equipamentos nesse processo. Aí a empresa vai sofrer a sanção que tá ali, né? Tá ali no edital. Ó, Tadeu, Isso daí é uma. antes de decidir alguma coisa, eu vou colocar um ponto de vista, tá? Para a gente resumir isso aqui. O edital, ele está muito frágil na questão de algumas garantias aí, até parte bem técnica, né? O que eu posso fazer? Como nada no KNAI dele, porque eu estou olhando prestação de serviço. Habilito ele e a prazo de recurso. Ele vai provar que não tem Tá. esses itens e tal. Só que ele não provando, ele fica habilitado desde já. Tá? Ele ficando habilitado, ele vai ser o vencedor. Porque ele não teve recurso, tá? As razões não foram apontadas, então ele entra como vencedor habilitado. A garantia da execução, aí é entre vocês e ele. Se vocês vão correr o risco ou não de estar, de repente, tendo algum problema no futuro, que aí não vai, a minha parte vai até a homologação do edital. Aí fica depois. Mas Você me dá um minutinho que eu já vou Com pedir o certeza, documento essa da Dell sim. dizendo que os equipamentos não estão mais em garantia. Aí eu apresento aqui. Não, no caso do recurso vai abrir. Seria prazo. Porque daí eu vou dar prazo para me defender. Para mim entrar em contato com a Dell e ver se esse documento é válido. É válido. Que não tem mais os equipamentos. Porque Porque a certificação, essas certificações, com certeza. Não, manda para mim. Leva É melhor. Se ele não tem, porque eu não sei se ele não tem, porque eu não tenho. Eu só Não, trabalho com mas eu tô licitação, achando só monto o agora. processo. Então assim, provavelmente ele tem. Tá, peraí. Senão ele não ia participar da licitação. Só que o edital não exigia. Se tivesse um item exigindo, provavelmente ele cumpriu ou não vinha participar. Os editais passados tinham isso aí, você tinha que apresentar certificação, qualificação, carta do fabricante dizendo que Jurídico de branqueado. Em Londrina, o jurídico deixou eles colocar na habilitação. Aí eles colocaram no item do edital que a 60 dias após, até 30 dias após a assinatura do contrato, a empresa deveria apresentar. Se ela não apresentasse, ela seria penalizada lá com 20% de multa ou impedimento de listar, essas coisas. Mas era um itemzinho do edital, sabe? isso tratando que nós temos ainda, por exemplo, uns equipamentos em garantia, você passando para outra empresa que não é autorizada a mexer, você não perde essa garantia? se o fabricante não reconhecer a empresa dele como um canal credenciado a trabalhar com esse tipo
de equipamento. Sim, por exemplo, você pode pegar, vou falar da HP, tá? Que é um outro fabricante. Eu tenho canais da HP aqui que especificamente só trabalham com impressão. Então ele nunca vai conseguir prestar manutenção em servidor. Por quê? Porque se eu contratar uma empresa que é especialista em impressão e ele me mexer no servidor, a própria HP não reconhece ele como um canal credenciado para trabalhar com aquele equipamento. Então, assim, existe segmento dentro dessa área. Mas esses equipamentos dessa licitação, nenhuma está na garantia. Aí não corre risco de perder. Não, Esse processo não, aqui. são equipamentos que já venceu a garantia. Então já tem aqui, daqui a declaração do fabricante. Então, mas Eu vou botar no agora, processo, mas só para acabar com discussão, já que ele quer que eu apresente provas, né? Tá aqui, ó. E-mail da própria Dell. Não, eu quero que você apresente recurso, porque daí eu também vou entrar. Não, só para você dizer que eu não tenho como provar, tá aqui, ó. Que eu não estou mentindo. Então, mas é aquela coisa, tem que vir um documento oficial do fabricante. Sim. Tá, O Enem é considerado documento oficial? Com assinatura eletrônica? Você vai ter que trazer uma carta do Esse fabricante. histórico de hacker aí, não sei Tá. se... O e-mail, eu entendo que não é, porque o e-mail ele fica vinculado a quem você vai estar enviando. Você pode Ele não mandar fica para liberado para qualquer pessoa pública verificar, ter acesso. Isso é uma carta parecida com essa aqui. Tá bom, uma declaração. Isso, onde ele atesta dizendo, olha, estes part number de equipamento eu não atendo mais. Aí a gente não fica discutindo se ele pode, se ele não Sim, pode, se ele é qualificado, se ele não está. Porque daí ninguém vai poder, a licitação vai dar fracassada e vai ter que ser reaberta com um itemzinho Mas de ele caso mesmo, vão deixar. ele mesmo já não trouxe nem proposta, porque... Eu trouxe proposta, mas eu vim único exclusivamente para alertar vocês disso, que o edital tem essa falha. Eu vim para cá para isso. Vai ser feito então. Tá. Na condição que está, já que é prestação de serviço, que o KNAI dele está atendendo, então vai valer, vou habilitá-lo e abrir prazo de recurso, não vai ser adjudicado. Só que antes disso eu vou provocar uma redução de preço aí. Até porque ele não deu lance, considerando que ia haver vamos dizer assim, uma habilitação dele, a abertura dos documentos dele também. Nós não chegamos nessa fase ainda. O valor foi muito pouco. O valor aí vocês entraram com preço máximo praticamente. Reduziram ali muito pouco. 0,31%. Tá? 0,31%, nem 0,5% não deu. Então eu vou já persistir numa provocação de reduzir mais um lance aí, para que você estando habilitado, se não houver recurso, ou se houver, não for aceito e você mantiver como o vencedor, eu já tenho um valor ali que me dê condições de contratar, certo? Certo. Obrigado, Tadeu. Imagina. Só para observação, tá? Aqui, sim. Comércio varejista e especialização de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação. Não, vai ler essa na última folha? Tem um monte, Tem um monte. cara. Uhum. Tem um monte. Tive alterações. O 376, que é o mínimo. Acho que está 398. Explica pra mim que eu faço dessas duas folhas aqui. Esse é dele, Posso esse é voltar dele. e fazer isso aqui? Ah, é. Vamos ter que registrar esse lance aí. Mesmo KNAI que você tem aqui, Daniel. Tem o KNAI aqui, ó, suporte técnico, manutenção e outros serviços, tecnologia de informação, consultoria em tecnologia de informação. Tá bom, vamos entrar com recurso. Isso. Igual ele falou, se ele comprovasse daí que a Dell não dá garantia nesse equipamento, a comissão pode cancelar fracassada e Republicar o só edital. que vai me dar um prazo para mim entrar e ter certeza do que eu vou falar, sabe? Porque aí mistura muito a parte técnica com Sim. jurídica. Aí eu estou questionando a jurídica, a parte técnica realmente não é minha área. Então, Tá? São situações que só faltou provocar um pouco mais questionamento durante a fase da publicação. Por isso que eu sempre pergunto, né? Se teve alguma dúvida, se foi resolvido, foi sancionado,
para que a gente já venha para cá com essa parte técnica resolvida. Porque para resolver isso aqui agora, nem sempre a gente vai estar afiado aí com todas as Isso aí, acho que as informações. foi publicado acho que umas 3 vezes já. 2, 3 vezes esse negócio aí. Eu acho que O Exeto, acho que 2 vezes. E aí você concorda comigo que essas 3 vezes que foi publicado, o equipamento está sujeito a sair da garantia? Sim. O tempo continua andando. Sim. Só a prefeitura pede. Afinal, são serviços críticos que estão rodando em cima deles. É igual ele falou, às vezes tipo, o equipamento está de garantia, mas daí tipo, a empresa vai ser obrigada a fornecer esse equipamento, ou não, a Dell não dá mais garantia, se estragou, não já era. O que vai ser feito? Porque daí, tipo, a Dell não dá mais garantia desse equipamento, mas eles vão colocar ele na licitação ou não vão colocar ele então? Sim, se não está na garantia, já não é extensão de garantia. Aí coloca ele para que a empresa possa participar, Manutenção, né? fazendo manutenção, fazendo peça, sei lá. Outro lote, né? Porque essa palavra aqui, ela ficou querendo, se eu fosse um licitante da área, eu já ia pensar 2 vezes, né? Ou extensão de garantia. É que assim, o É, tipo quando você vai buscar isso aí, você tem que pensar, o cara foi buscar a garantia, ele não conseguiu a tempo, né? É meio ali burocrático, acaba restringindo a participação por... É Né? como ele ficou extensão de garantia, manutenção preventiva e corretiva e emergencial. Então, assim, entende-se que o objeto que não tem garantia, não tem a extensão de garantia, você tem que dar manutenção preventiva, corretiva e emergencial. Sabe? Essa questão aí de que, do lado que a gente vê ali a descrição do item, sabe? Sim. Só que tem uma coisa, Diga. se eu desclassificá-lo, aí eu sou declarado vencedor. Nós vamos marcar a reunião para abrir com o envelope de habilitação. Analisar primeiro. Tá, só que tem um grande problema. Se o fabricante alega que não tem mais a extensão de garantia, que ele não consegue dar garantia nesses equipamentos, teoricamente eu também estou assumindo. Sim. Se eu apresentei a proposta. Mas eu estou dizendo que os equipamentos, eu não estou pedindo para desclassificá-lo. Eu estou pedindo para suspender ou reescrever o edital, porque o fabricante não está dando mais a manutenção dos equipamentos. Eu não estou pedindo para desclassificar eles. Se ele tivesse ganho, se tivesse equipamento e vocês entenderem que o KNAI dele atende, aí eu entro numa situação complicada. Vocês concordam comigo? Então a gente tem que mudar a estratégia que vai ser adotada. Por quê? Porque se eu desclassifico ele dizendo que ele apresentou um item que o fabricante não dá mais garantia, e eu estou colocando uma proposta, eu estou assumindo que o fabricante também dá essa garantia do equipamento. E quem vai me desclassificar? Comissão. Peraí, como que a comissão só vai desclassificar se tiver alguém que entrar com recurso? Não, você Não não vai apresentar a necessariamente. mesma carta que você vai usar contra ele. Por exemplo, dizendo que tem produto lá que a garantia não dá, a Dell não dá garantia, a gente pode usar o mesmo documento. Perfeito. Então tá. Então aí suspende, aí cancela o edital. Sim, Cancela o ele edital. faz. Não pode executar o contrato. Não dá pra executar É que assim, contrato, não tem como. O teu objetivo é hoje aqui, praticamente, é informar a comissão para que eles cancelem o edital. Exatamente, porque Então, escreva corretamente. Desde o começo. Eu falei assim, desclassificar o meu concorrente e a mim, inclusive. Não Sim, foi essa palavra que eu usei? A Dell está emitindo um documento que ninguém atende extensão de garantia para aqueles equipamentos. Ninguém. O seu recurso não vai ser contra ele, vai ser contra o edital. Exatamente. Ou seja, o edital está viciado de alguma forma, que não tem como prosseguir, seja com 2, 3, com 10 licitantes, se fosse o caso. Exatamente. Então aí nós vamos dar como fracassado e vai Republicar o edital. aí reformula o objeto, corrige ali o que for preciso e republica para dar oportunidade para todos novamente. Ok. Agora ele vai descer. Não tem que assinar nada. Vai assinar. Reunião tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Principalmente informática. Exatamente. Ou seja, nós 3 estamos aqui, imagina o caos que está lá embaixo.
Vocês falam em hora, sai 4 horas da manhã da minha casa. Aí. E cheguei aqui ainda, ele viu, eu cheguei aqui fungando, aí cheguei em cima da hora. Chegou em cima, olha. Muito bem. A certificação da licitação que nós ganhamos em Londrina era 3 certificações. Sim. Nenhuma empresa no Paraná tinha certificação. Nenhuma. Só concorreu nós e um cara de Santa Catarina que também não tinha certificação. E tinha bastante empresa? Tinha só nós dois. Daí só Quando? tinha 30 dias para Prefeitura, apresentar a certificação. Londrina? É. Tinha 30 dias para apresentar a certificação. Aí vocês estão nesse prazo. Estamos Era 3 certificações, 2 já foi enviado, só falta enviar um. A gente tem até o dia 13, tá bem tranquilo assim, pra... A gente tem a prova, uma prova quarta. Não era esse objeto, era outro objeto. Meio de um monte de empresa, só 2 participam. Só tinha 2 e as 2 não tinham certificações. Então se exigisse com certificação, que a procuradoria me deixou, não ia dar fracassado. Então, mesmo assim, você vê, porque só 2, né? É. Deveriam vir muito mais empresas. É que quando você liga para lá para conseguir certificação é meio burocrático, não é? Você tem que ter um dia específico para fazer um curso, uma prova e tal. Agora não sei como que é a Delco, não sei como que é a Delco. E que eu participei mais porque eles ficavam me ligando. Doutor, vamos marcar a prova, dá tempo? Não, dá tempo e tal. Mas é complicadinho assim, não é tão simples. Mas lá se exigisse as certificações na hora da licitação, dentro do grau de habilitação, tinha dado fracassado. Deserto, fracassado. Tinha dado deserto, no caso de ninguém. Ou se Exatamente. nós ia dar fracassado, porque nós já estávamos lá sem a certificação. Só que eles abriram o prazo de 30 dias após a assinatura do contrato. Então, assim, ganhamos uma licitação. Ganhamos 15 dias até sair o contrato. Aí, então, na verdade, deu uns 45 dias. E foi tudo assim. Qual o prazo que tem para recurso? São 3 dias. 72 horas. Começa a contar a partir de amanhã, tá? Então, aí você tem 3 dias para estar protocolando aqui nesse balcão. Não pode ser digital? Vamos ver o que diz o edital aqui. Geralmente é protocolado. Escreveu rápido, hein? Tem que 3 dias corridos, tá? Vai dar 3 dias úteis, né? Que hoje é segunda-feira. Oportunidade que serão então bem informados, intimados aos demais participantes, os recursos igual, contar no término do prazo de execução concedido e recorrente. Incoerência e tal. Os recursos deverão ser dirigidos à autoridade superior competente por intermédio de que praticou o ato e protocolados na diretoria de licitações de Maringá, endereço 15 de novembro, segundo andar, nessa cidade de Maringá. E tem 10.2. Tá. Certo? Então, protocolados, não serve por e-mail. Deixa eu ler rapidamente aqui então. Reunidos estão o pregoeiro e os membros da equipe de apoio para realizar os procedimentos relativos ao referido pregão presencial. Inicialmente, conformidade com as disposições contidas no edital, o pregoeiro abriu no horário pré-estabelecido a sessão pelo sistema e efetuou o credenciamento dos interessados. Que a intenção de recurso se dará apenas ao término da sessão e a falta de manifestação imediata e motivada dos licitantes importará na decadência do direito. Na sequência, os envelopes 1 e 2 foram rubricados pelos presentes e abertos os envelopes das propostas de preço. Em seguida, perguntou aos representantes dos licitantes presentes se os itens e valores por eles cotados atendem integralmente aos descritivos.
contidos no edital, pois uma vez encerrada a etapa competitiva, não cabe desistência ou pedido de retificação de preço ou quaisquer outras condições oferecidas. Após análise das propostas, divulgados os preços, o pregoeiro decidiu por classificar as propostas, pois atenderam às especificações contidas no edital. Em seguida, convocou os classificados para a apresentação de lances, de acordo com o estabelecido no edital. Após os lances, de acordo com a LC 123, 2006, o pregoeiro abriu os envelopes de documentação da licitante classificada, decidindo por habilitar a empresa, uma vez que atendeu às exigências do edital, certo? Desta forma, após os lances e a habilitação da proponente, a classificação final teve o seguinte resultado: Guilherme Escura ME no valor de R$ 376 mil. Colocar a palavra à disposição dos credenciados em relação à classificação final. O representante da empresa Perfil Computacional Limitada manifestou interesse em apresentar recurso contra a habilitação. Faltou um aqui. Você já corrigiu ainda? Só para ficar bem. Habilitação da empresa Guilherme Escura, alegando que o objeto do contrato social desta empresa é diferente do solicitado no objeto do edital. Alegou ainda que 2 equipamentos não estariam mais sendo produzidos pelo fabricante e que não seria possível realizar uma extensão de garantia nesses produtos, estando, portanto, comprometido o fornecimento dos produtos e atendimento do edital. Os representantes presentes ficam notificados da decisão que vai ratificada pela aposição de suas assinaturas na presente ata. E, finalmente, o pregoeiro convida qualquer interessado a fiscalizar o nosso trabalho do processo licitatório em questão, bem como a entrega dos produtos ora contratados. Nada mais além de tratar, encerrada a reunião às 15h30 aproximadamente. Aqui ficou, tá? Eu coloquei depois das alegações, você deixou aberto o prazo de 3 dias para apresentar recurso. 3 dias corridos. Corridos, é. Eu já arrumei esses detalhes. Aqui, os 3 também realizaram? Isso, já arrumei também. Isso. Então é isso. Fica aberto, então, 3 dias corridos para o Guilherme. Não. A Perfil, perdão. Confundi ele, mas aberto o prazo para Perfil Computacional, 3 dias corridos. Tem 2 empresas que estão confundindo, imagina. Tem dia que... Mas assim... É que não, eu já estava ouvindo as considerações finais. Tá linha. Desculpa, você falou? Não. Acabei. Não, e aí que nós vamos ter que entrar com recurso. Você vem trabalhando a linha de a maioria vai para um foco. Nós colocando 10 empresas colocando aqui, né? Porque às vezes um errado, Então, 9 está então, 9 batendo e um apanhando. Rodrigo, Se você for pro lado, se eles resolverem Depende homologar, a gente já tem que fazer isso, plano, eles homologarem. aceitar o que está Eles apanhando, aceitarem então é isso. 9 batendo em você e ele. Né? Não, a Então, às gente vezes não. é mais Eu vou coerente pedir, não você vou entrar então. com recurso nem nada. Primeiramente, né? Eu entrei com Você recurso não para desclassificar, mas para cancelar dá o o prazo para um só bater e 9 te defender. Que aí você tem um julgamento. Não, né? e ele vai homologar o mais primeiro estabelecido. vencedor e é problema deles, não é nosso. Até pelo foco Porque nós da somos maioria segunda, não ter tem, a então. mesma teoria, né? Não, de forma alguma. Ixi, caiu uma linha na última folha. Não, para, né? Tem que colocar porque passa 3 dias. sai numerado. Depois eu bato o carimbo em branco. Não, se fosse. Não. Só que nós temos 3 dias para protocolar aqui, tá? Tá? Eu vou mandar uma foto da ata aí já para você. Tá bom? Então tá, valeu. Oi. Exatamente. Esse é o pormenor. Não, mas ele precisa de uma declaração da DEL. Os equipamentos estão fora de garantia.
Não, eu mostrei para eles, eles não aceitam. Eles querem uma declaração mesmo. Rubrica, as outras já tem um Ah, lápis então, assinado. então Só. o que acontece? Vamos montar o recurso e a gente mesmo faz e eu volto aqui, não tem problema. Fechou então na prova. Não, com certeza. Eu vou mandar aí para a gente já ir traçando a estratégia. Eu vou ir na estrada e você vai pensando daí. Vai, pode encerrar o vídeo? Pode. Alguma Tá bom. pergunta mais? Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Estamos